Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, pecadores em geral. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha, deixa eu instruir você acerca do reino dos céus. Eu vou ler aqui em Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro para todo pecador que deseja ouvir, que queira ouvir. Porque todos nós somos pecadores. Então tudo que você ouve por aí, doutrina vagabunda, doutrina satânica, dizendo que nossos pecados foram perdoados, foram. Para quem creu em Cristo Jesus, foi perdoado. Você nasceu. Mas, vou lhe explicar aqui, quando você nasce, o que acontece. Olha, todos os seres humanos nascidos de mulher, eles são inatos, inerentes. Ou seja, o pecado nasce com ele. Nasce com ele a soberba, nasce com ele a avareza, nasce com ele a inveja, nasce com ele a ira, nasce com ele a luxúria, o pecado da gula, nasce com ele a preguiça. E todos esses pecados, por exemplo, o pecado da soberba, o homem nasceu com o pecado da soberba. E a soberba é como uma árvore, e essa soberba gera vários outros pecados. Entendeu? Então ele nasceu com o pecado da inveja. E essa inveja que ele sente vai fazer com que ele cometa vários outros pecados. Porque a inveja é uma árvore do mal. E dessa árvore do mal gera vários outros pecados. Então quando você batizou em Cristo Jesus, você nasceu. Esse pecado da ira e da soberba, ele foi sepultado. E aí eu vou lhe explicar aqui o que é que acontece. Então do pecado da soberba vem a presunção, vem a prepotência. Da soberba vem isso. Do pecado da avareza vem a cobiça, vem a ganância e assim vai. Aí do pecado da inveja, você vê, o pecado da inveja fez com que Caim matasse Abel. Fez com que os irmãos de José vendessem ele como escravo para o Egito. Fez com que Saul tentasse matar Davi e perseguiu Davi. Aí assim, sabe, a inveja comete outros pecados. E assim por diante. Então, a preguiça, que nem falou lá o provérbio de Salomão, que o preguiçoso fica, mano, vou buscar a palavra, mano, se eu sentir eu vou, mano, vamos orar a Deus. É preguiçoso. Então, o preguiçoso gera outros pecados. Ou seja, ele cruza as mãos, fica que nem porta, lá lá no negócio lá que abre e fecha a porta e não faz nada. Então da preguiça nascem outros pecados. Esses pecados nasceu comigo, nasceu com você, nasceu com todo mundo. Então quando você é chamado, você batiza. Esses pecados morrem. Aí, deixa eu lhe explicar. 1 Pedro 2 para frente. Deixando, pois, toda a malícia, que é um pecado que nasceu com você, e todo o engano, que é a mentira. A mentira tem o que? A falsidade, o engano, esqueci outras palavras aí. Enfim, a mentira tem vários, a mentira e seus derivados, sabe? A dissimulação. Então deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Então Pedro está dizendo assim, para desejar o leite racional. E o que é o leite racional? Vou lhe explicar. O leite racional, não falsificado. Porque tem um leite racional, tem um leite falsificado. O leite falsificado é aquele que não é por obras. Imagina um sujeito desse cheio de pecado, que tipo de obra que ele vai fazer? E você acha que vai entrar no céu?
Então o leite falsificado diz que esse pecador vai entrar no céu. Esse que comete malícia, engano, fingimentos, inveja. Só porque batizou. O batismo não salva. O que salva é você crer no Senhor Jesus. Se você batizar e não crer, você vai praticar essas obras. Vai praticar a soberba, a avareza, a inveja, a gula, a ira, a preguiça, a luxúria, a cobiça. Tudo você vai praticar se você não crer. Esse é o evangelho falsificado. Não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu vou lhe explicar o que é evangelho falsificado. O evangelho, o leite racional. O leite racional é o evangelho do Senhor Jesus. Porque se você, tendo todos os pecados, você batizou, mas você não creu, você só batizou. Esses pecados de soberba, inveja, arrogância, prepotência, ira, preguiça, inveja, avareza, ganância, engano, falsidade, se você não creu, meu amigo, você só se tomou um banho de água, você só se molhou. O evangelho falsificado serve para quê? O evangelho verdadeiro serve para quê? O evangelho verdadeiro serve para você ter consciência para fazer a boa escolha. E qual é a boa escolha? É seguir o evangelho. Então o evangelho racional vai lhe dar consciência para você escolher o bom caminho. Porque você escolhendo o bom caminho, você não vai praticar soberba. Você não vai ser fingido. Você não vai ser enganoso, enganar. Você não vai mentir, nem ter inveja, nem murmurar, reclamar da vida. Você não vai ser preguiçoso. Você vai ser trabalhador. Você não vai ter espírito de luxúria. Você não vai cobiçar. Você não vai ter ira. Você não vai ser ganancioso. Porque o evangelho do Senhor Jesus, o que é que ele prega? Ele prega misericórdia e prega renunciar. Renunciar ao mundo. Renunciar à vida. Renunciar aos bens materiais. Renunciar à cobiça, à luxúria, ao bom prazer. Entendeu? Tanto que o Senhor Jesus falou assim: quem ama mais o mundo do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se o marido ama mais a mulher do que a mim não é digno de mim. Quem ama as riquezas do céu, o Senhor Jesus falou o quê? Para você buscar primeiramente o reino dos céus. E se você tiver o reino dos céus como prioridade, essas coisas vão ser secundárias. O dinheiro, que é a avareza, a ganância, a cobiça. O leite racional do evangelho serve para você fazer isso, para você ir se despindo, jogando fora esses pecados que nasceram com você e vieram até no dia que você se batizou. No dia que você se batizou, eles ficaram para trás. Se você creu, e aí você não vai praticá-los. Porque se você for praticar soberba, a soberba é presunção. Foi com a soberba que o Satanás queria dar um golpe em Deus para expulsar Deus e ele ficar no trono. Sabe? A soberba é assim. A soberba é o que é uma pessoa soberba? Uma pessoa soberba é aquela que tem um senso que ela é maior do que todos. Ele tem um senso exagerado de si mesmo. Por exemplo, os pecadores são soberbos. Por quê? Porque eles se acham um povo especial, santo, zeloso e de boas obras. Eles são cheios de si. Eles se acham que o céu já está garantido para eles. E aí, cega eles e não deixa ele ver que eles estão cheios de pecado. Porque eles são soberbos, a soberba estão dentro deles. Então eles se acham um povo especial. É um senso, eles têm um cheio de si, tem um senso exagerado que eles são as criaturinhas bem amadinhas de Deus. Que eles não têm pecado, que Deus já ama eles incondicionalmente. Quando a palavra fala que aquele que for fiel até a morte. Fiel
Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, quando você batizou, você nasceu de novo. Nasceu de novo, deixa aquilo para trás, e aí você vai no leite racional, que é o Evangelho, aí você vai ver lá, não cobiçar. Aliás, não cobiçar já vem lá dos 10 mandamentos. Não cobiçar, tem 2 túnicas, dá uma que não tem, porque o Evangelho prega a renúncia. Como disse o profeta João Batista, tem alimentos, divide com quem não tem. Tem 2 túnicas, dá uma que não tem. Se contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o salário. Ah, você ganha esse tanto aí? Se adapta àquilo que você ganha. Você está no leite racional. Você não vai cobiçar, você não vai ter inveja de ninguém, porque você está contente com o que você ganha. Se você está contente com o que você ganha e você aceita a sua vida que Deus te deu, você não vai ter inveja de ninguém. Você não vai cobiçar o carro de ninguém, o vestido de ninguém, o outro lá, qualquer coisa do outro você não vai cobiçar, porque você está contente com o vosso soldo. Se você não estiver, você vai praticar inveja, você vai praticar a cobiça, você vai amar o dinheiro. Muita gente tem uma condição de vida boa, e por que ele não vai entrar no céu? Porque ele é ganancioso, porque nunca está contente com o que tem. Ele tem um carro lá 1.6, mas o carro dele não está do ano, o carro dele tem 20 anos de uso. Se ele for cobiçoso, ele só vai querer andar de carro novo, sempre. Porque ele é cobiçador. Ele só batizou, mas ele não se converteu. Ele não bebeu do leite racional. Quem não bebe do leite racional, que é renunciar, que é se contentar com o que tem, que é não amar o dinheiro, ele nunca vai estar contente com nada. E aí ele vai murmurar e comete pecado. Entendeu? Por isso que Pedro falou assim, olha, o Senhor te chamou, bebe o leite racional. O leite racional meu filho, medita, raciocina, tenha raciocínio, tenha juízo. O leite racional é juízo. Busca o reino dos céus e a sua justiça. E a vida secundária, a vida da terra, se contenta aí. Se Deus quiser te abençoar, você vai ter. Mas quando você tiver, você não vai ser soberbo. Sabe? Não vai fazer que nem o Satã, que quis dar um golpe em Deus. Não vai querer ser superior ao outro. Não vai querer pisar no outro. Não vai querer fazer que nem Saul fez com Davi. Perseguiu o outro só porque Davi começou a prosperar, a brilhar perante o Senhor. Porque Saul perseguiu Davi por quê? Porque Davi começou a cair... caiu nas graças dos olhos do Senhor. E aí o povo começou a cantar Davi. Davi matou milhares de milhares, Saul matou milhares. Então Saul, com inveja, foi lá e tentou matar Davi. Então, se você bebeu o leite racional do Evangelho, você não vai fazer essas coisas. Você não vai ser fingido. O seu amor não será fingido. Porque você bebeu o leite racional. O leite racional que o Senhor Jesus se prostrou e lavou os pés dos discípulos. Ali é o amor verdadeiro. Não vai fazer que nem um ancião, sabe? Que se acha, que tem um senso exagerado de si mesmo, se acha o atalaia e o sacerdote, o líder da igreja, e você tem que ir lá se prostrar perante ele. E ele nunca jamais vai na sua casa pelo que você é, pelo que você não é dentro da igreja, não tem cargo. Ele nunca vai na sua casa. Porque ele se acha, tem um senso exagerado de si mesmo. Ou seja, é prepotente, é presunçoso, se acha o sacerdote da igreja. Tá? Foi pela soberba que o rei Urias entrou no lugar onde não era para entrar,
no segundo santuário. Por quê? Porque ele era soberbo. Se você beber o leite racional do Evangelho, você não vai ser soberbo. Você não vai achar que já está salvo. Porque quem acha que já está salvo é soberbo. Porque ele tem um senso exagerado de que já está salvo, de que é o santo, que Deus perdoou ele. Perdoou ele. Quando você veio do mundo, ele te chamou. Mas dali para frente você tem que beber o leite racional para ir crescendo em santidade. A exortação à santidade, que nem escreveu aqui o apóstolo Pedro. Portanto, cingide os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e crescei na graça. Então os pecados, para que serve o leite racional do Evangelho? Para você ter consciência e saber fazer a escolha boa para não praticar as obras da luxúria, para não praticar as obras da ira, para não praticar as obras da inveja, da cobiça, da preguiça, da falsidade. Então, o Evangelho é para isso. Então, uma vez que você tem a consciência do que é essas coisas, de fingimento, etc., uma vez que você tem a consciência, você pratica a boa escolha. E aí você começou a crescer. E aí você cresce em santidade. Aí você cresce em espiritualidade. Aí você cresce em revestimento. Isso aqui está dizendo o leite, não o revestimento. Sabe? Porque aí você está crescendo o leite. Depois vem o revestimento da glória do Senhor. Que aí é dom. Sabe? Aí é espiritualidade de alto grau. Aqui está dizendo só para você não praticar essas obras. Uma vez que você adquiriu a boa escolha e vai crescendo, e deixa para trás as obras da ira, do pecado, da inveja, da luxúria, da avareza, que nem diz o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não tendo dinheiro. O amor ao dinheiro é que é a raiz. Porque se você amar o dinheiro, você vai amar ele porque não tem, e depois que você tiver, você nunca vai se fartar da renda dele. E aí, você não tomou o evangelho racional. Você não tem consciência do que é bom, do que é mal. Você continua nas obras da carne, do pecado. E para conseguir o dinheiro, você vai fazer e acontecer. E aí já era. E aí depois, fazendo isso, você já vai vir a soberba, já enche o seu coração, você começa a se achar, tem um exagero de si mesmo que já está salvo. Gente pecadora que prega, que critica o Braz, faz exatamente igual o Braz. Porque não acredita, acha que, porque professa o nome do Senhor, e acha que está salvo. E aí continua praticando essas obras. E fica dizendo que a congregação não tem evangelho. Só que ele também não prega o evangelho e ele não faz isso. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Reprovada pelos homens, porque a obra de Deus, o Senhor Jesus, andou, os homens não entendiam ela. Então reprova. Então, mas para o Senhor, e aí você escolhe o quê? Você escolhe ser reprovado pelos homens e aprovado para com o Senhor, ou ao contrário? Então, só o evangelho racional ensina você a tomar essa decisão. Ser por tempo determinado, porque quando você é reprovado para os homens e aprovado para Deus, é um tempo determinado. Você sofre aquelas consequências ali um certo tempo.
Sabe que nem o Senhor Jesus sofreu um certo tempo. Sabe? Mas quando o sol brilhar, quando a vara da amendoeira brilhar, como lá do Arão, põe a vara aí. Aqui florescer, Deus é com ele. Aí a vara floresceu. Quando a vara florescer, aquelas pessoas que te reprovaram, sabe? Aqui está outro detalhe. Falta de fé. Muita gente não tem fé, não aprendeu, acha que Deus não existe, que não há justiça, e aí quer fazer justiça com as próprias mãos, e aí sai fazendo besteira. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Uma casa espiritual. E numa casa espiritual não pode haver soberba, não pode haver inveja, não pode haver ira, preguiça, espírito de luxúria, gula. Não pode haver avareza, não pode haver mentira, falsidade, engano, malícia, murmuração. Uma casa espiritual não pode conter isso. E sacerdócios santos. Casa espiritual, o templo, que é o ser humano crescido com o leite racional do Evangelho. Lembre-se de uma coisa, você aprende o Evangelho do Senhor Jesus a renunciar, a se contentar com o que tem, a tiver 2 túnicas, dá uma que não tem, tiver alimentos de vida, não dá lá para o diácono, você tem que fazer a caridade, a piedade. Tem os 70 vezes 7 que você tem que praticar. Não se abster completamente da avareza e muito menos do amor ao dinheiro. É óbvio que você precisa de dinheiro para viver, mas nunca, absolutamente nunca, amar o dinheiro. Porque se você amar o dinheiro, meu amigo, já era. Você nunca vai fazer nada. Sendo pobre ou sendo rico, você nunca vai fazer nada. Porque na congregação tem muita gente que não tem dinheiro, não faz. Não faz porque não tem. E tem gente que tem dinheiro e também não faz merda nenhuma. Por quê? Porque ama o dinheiro. Ele ama chegar de carro novo na congregação. Ele ama chegar no ensaio de carro novo, de terno novo, de sapato novo. A mulher de véu de renda fina, de vestido longo. Eles amam se mostrar para o outro. E quando uma pessoa tenta se mostrar para o outro, o que é que ela é? Ela é soberba. Ela é uma pessoa que quer causar inveja em quem não tem. Ela é uma pessoa uma soberba, um sentimento exagerado de si mesmo. Então ela ama o dinheiro, ela não vai fazer para o pobre, para o necessitado, porque ela quer trocar de carro, quer trocar de roupa, quer trocar de sapato, quer que as filhas e os filhos cheguem sempre de roupa nova na congregação, que ela quer se mostrar que é abençoada, que ela é amada de Deus, porque ela tem aquele dinheiro, porque ela é abençoada. Então, se você criticar, ela vai dizer que você está com inveja, porque ela tem um senso exagerado de si mesma. Ela é soberba. Então, nunca, mas nunca, jamais ama o dinheiro. Porque se você amar o dinheiro, meu amigo, já era. Você já era. Porque na congregação tem muita gente que não faz nada, pobre. E tem muita gente que tem e nunca faz nada por ninguém. Faz para o templo porque o templo dá publicidade. O templo dá holofote nela. Ah, quem deu esse terreno para construir a igreja? Foi irmão lá. Ah, quem deu essa geladeira aqui na cozinha? Foi irmão lá. Ah, quem deu aquele freezer lá na geladeira? Ah, foi irmão lá. Ah, essa que coisa bonita. Ah, Deus preparou, irmão lá. Deu. Aquele irmão que tem empresa, sabe? O holofote. Ela só faz assim. Mas ela não vai fazer em off, secreto. Por quê? Porque o pai está vendo, mas ela não crê que o pai está vendo. Ela quer a glória dos homens, ela quer o holofote dos homens. Jamais ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca bebeu
o evangelho racional. Nunca o leite racional. Quem ama dinheiro nunca bebeu leite racional. Quem não faz essas coisas nunca bebeu o leite racional. Quem faz essas coisas? Quem ama o dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer disputar cargo dentro da igreja, ancião brigando com ancião ministério fazendo conspiração para derrubar outro ministério, por inveja ou por soberba, disputando cargo na igreja, porque as coletas dão benefícios, mordomias na congregação. Essas pessoas, elas tomaram o leite racional, muitas delas tomaram o leite racional, mas logo depois abdicaram do leite, aí voltaram a praticar todas essas obras, esses pecados capitais. Por dinheiro, por posição, por soberba, por inveja. Vós também como pedras vivas sois edificados. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Está falando aqui de dinheiro? Está falando aqui de ovelha? Está falando aqui de boi, de gado, de pombo? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Crê no Senhor Jesus. Quem crê não pratica soberba. Quem crê em Senhor Jesus não ama o dinheiro. Quem crê não tem inveja. Não disputa poder dentro da congregação por cargo, por ministério. Porque se o Senhor Jesus quiser fazer todas essas coisas, te dá dinheiro, te dá cargo, te dá poder, te exaltar, vai fazer isso, meu amigo. Não interessa, você não precisa saber como ele vai fazer. Ele vai fazer. Está escrito vários exemplos disso. Então você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa disputar com ancião. Ancião levantar calúnia de ancião para tomar a posição do outro, para tirar o outro. Um ancião faz uma coisa lá, o outro acha que passou na frente dele. Isso é coisa de pecador desgraçado, maldito. Sem vergonha. Cara que fala que crê, mas não crê. No tempo determinado, todos eles vão se lascar. Que já chegou. Não vai fazer justiça com a própria mão. Não vai entrar na justiça. Não vai pegar advogado e entrar no tribunal, processar o outro, tentar buscar seus direitos. Isso é coisa do homem, rapaz. Quem é crente não faz isso. Crente espera na providência de Deus, ou senão não é crente. É um mortal com um advogado do lado. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios espirituais. Vai um homem lá de Deus. Tá vendo, capeta? Tá vendo meu servo Jó lá? Aquele lá é meu servo Jó. Olha lá, tá indo lá. Se você é crente de verdade, olha lá, aquele lá é meu crente. Mexe com ele não. Não vai fazer que nem Jó não. Olha lá. Aquele lá está me oferecendo sacrifícios espirituais. Ou seja, ele não pratica soberba, ele não pratica inveja, ele não pratica mentira, ele não pratica malícia, ele não pratica gula, ele não pratica preguiça. Ele é consciente, ele sabe escolher, ele anda reto perante a minha face. Isso é o sacrifício. Porque você está habitando na terra do pecado, na terra dessa sacanagem, desses pecados, e você não pratica eles. Você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Porque você está abstendo-se do mundo e toda essa coisa para fazer a vontade do Senhor. Logo, você tem fé. Logo, você crê. Logo, você é crente. Você está praticando sacrifícios espirituais. Por quê? Espiritual por quê? Porque ninguém está vendo.
é espírito, você está praticando espíritos espirituais agradáveis ao Senhor. E você sabe o que acontecia quando o Senhor recebia um sacrifício e gostava, né? Você sabe que quando Abel praticou o sacrifício lá, o Senhor se agradou. Aí você fala, mas Abel morreu. Mas aí é outra coisa, aí pode ser no fim da vida. Todo mundo que... Você sabe que Gideão lá praticou o sacrifício, o anjo do Senhor veio e... né? Mardoqueu, enfim. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra de edificadores. Para quem crê, é preciosa, mas para os rebeldes, rebelde é aquele cara que é ancião, por exemplo, e viu os benefícios da obra, e aí deu um coice, se rebelou. Aquele cara que é puxa-saco do ancião, ele está vendo que está comendo das migalhas do ancião, dos benefícios do ministério, e é um rebelde. E a briga de ministério contra ministério, e escândalo aqui, escândalo acolá, soberba. Está pegando a visão aqui do cavaleiro? O cavaleiro passa na real. Mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis. Para que anuncieis o quê? Mas vós sois a geração eleita, vós os que beberam o leite racional, para os que cresceram, porque você é criança, você bebe leite racional. Aí você aprendeu, teve a boa escolha, através da consciência, você rejeitou as obras do mal, e aí você se tornou geração eleita. Homem eleito. Homem, mulher, sem gênero. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nação abençoada. Nação, um homem abençoado. Povo adquirido. Foi adquirido depois que fez todas as coisas corretas. Que nasceu e cresceu, povo adquirido. Para que anuncieis, para você anunciar as virtudes. Não é dizer que Deus vai enriquecer, fazer obras e maravilhas, abençoar e abrir porta. Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai abrir um portão. Mandar, congrega lá que Deus vai falar com você e já vai fazer um monte de obra. Vai ajeitar a sua vida, vai transformá-la no paraíso. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as virtudes. E é o que eu estou fazendo aqui. Te anunciando as virtudes e dizer para você tomar vergonha dessa sua cara e não amar o dinheiro. Porque o Evangelho, toda a Escritura abomina quem ama o dinheiro. Porque se você amar, você nunca vai se fartar dele. E quanto mais você tem, mais você vai querer. E nessa, você nunca vai fazer nada por ninguém. E é para pobre e para rico. Não vou, não faço. Mas não posso, porque se eu fizer isso aqui e eu já estou em necessidade, você não vai fazer. Quando você tiver, também você não vai fazer. Porque você amou a renda. Tá? Se você, é como diz a palavra lá, se você observar o vento, você nunca vai semear. Se você observar o tempo, você nunca vai semear. Se você não crê no Senhor Jesus, você nunca vai lançar o seu pão sobre as águas. Entendeu? E você tem que anunciar as virtudes para quem vai ouvir. Não é cura, libertação, saúde, prosperidade e ficar lambendo os outros, não, dizendo, o Senhor Jesus te ama, aí Deus te ama, Deus está apaixonado por você, aí você é uma criaturinha tão especial, aí, irmão, esse é só... Ou numa briga de irmão contra irmão, você chega lá dizendo, você está certo, irmão, aí, irmão, você está certo, aí, irmão, tá? Você vai anunciar as virtudes. As virtudes que é? Você está errado, meu amigo. Você está errado. Você tem que anunciar as virtudes. Está certo, é pecador, está errado. Anunciar as virtudes. Um evangelista anuncia as virtudes do céu. Não é prosperidade, teoria das prosperidades, nem profetada, não.
Que nem eu estou fazendo aqui. Estou anunciando para você, profetada. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Desde que você estava fazendo essas coisas mal, pare, tome o leite racional, vá procurar o leite racional e beba e vê se cresce, se você já tem algum conhecimento. Vou parar por aqui. Esses os conselhos dados pelo Santo Cavaleiro CCB aqui no canal do Cavaleiro CCB. Até os próximos conselhos. Até mais.